Iniciou. Bom dia a todos. Vamos iniciar, então, a defesa da dissertação do Lucas de Oliveira Juste. O título da dissertação é Análise dinâmica da ruptura de cabo em torres metálicas treliçadas de linha de transmissão, no programa de pós-graduação em Engenharia Civil da UFSM. Eu sou o professor orientador, João Kaminski Júnior, e a defesa, então, inicia agora online, pelo Google Meet, às 10 horas e 2 minutos, do dia 25 de junho de 2021. Lucas, tu tens, então, 50 minutos para a apresentação, né? E depois a gente tem a arguição da banca. A banca é formada pelos professores Gerson Alva e Marco Antônio da UFSM. Gerson Alva da UFO, Federal de Uberlândia, e Marco Antônio da nossa universidade. Tudo certo? Então, passo a palavra para o Lucas. Bom dia, então. Queria primeiramente agradecer a todos os convidados, especialmente ao professor Gerson e ao professor Marco Antônio e da banca. Vou tentar ser breve na apresentação, que está um pouco extensa, mas vamos tentar respeitar aí o limite. O trabalho que eu vou apresentar, ele trata sobre linhas de transmissão. São estruturas de grande porte que conectam fontes geradoras até as subestações de distribuição de energia elétrica. A matriz energética e a geografia brasileira fazem com que as distâncias a serem percorridas pelas linhas de transmissão sejam bastante grandes, porque nós utilizamos muitos recursos naturais, como volumes de água, carvão, que dependem da posição desses recursos disponíveis, que nem sempre é próximo aos centros urbanos que consomem energia gerada. Bom, as distribuidoras de energia, elas são avaliadas e remuneradas conforme a disponibilidade da energia que elas fornecem. Então, uma interrupção de energia, ela é muito danosa, tanto financeiramente quanto socialmente, né, para a população que consome. Os elementos que a gente vai estudar, principalmente, são os suportes, que eles suspendem os cabos de transmissão e para-raios. O colapso parcial ou total de uma torre ou suporte, ele implica numa longa interrupção da transmissão de energia elétrica. Já foram documentados diversos casos de colapso progressivo de torres, também chamado de efeito cascata, que são eventos de grande extensão e causam uma interrupção longa da transmissão energética. Porque, apesar de uma torre ou duas serem rapidamente substituídas, até com estruturas provisórias, quando ocorrem diversos colapsos, essa substituição é impossível. Nós vamos estudar também o fenômeno da ruptura de cabos nas linhas de transmissão, que é um dos fenômenos que pode causar o efeito cascata, porque ele é uma solicitação longitudinal em relação à linha de transmissão, e ele é facilmente transmitido de um suporte a outro. Bom, o nosso objetivo geral, então, é avaliar o efeito da ruptura de cabo nas torres metálicas treliçadas, estaiadas e autoportantes, através de simulações numéricas considerando as não linearidades geométricas, bem como o comportamento dinâmico dessas estruturas. E nós vamos comparar esses resultados com a análise estática tradicional, que é usualmente utilizada para dimensionamento das torres comerciais. Para chegar nesses objetivos, a gente vai primeiramente fazer uma revisão bibliográfica, descrevendo os fenômenos relacionados à ruptura de cabo em linhas de transmissão e suas implicações nas estruturas de suporte. Nós desenvolvemos modelos computacionais que representem esse fenômeno e o comportamento da linha de transmissão na ocorrência dele. Avaliar
comparativamente as solicitações em relação às resistências dimensionadas pelos métodos tradicionais, avaliar o custo ou, no caso, a implicação da consideração das solicitações dinâmicas num dimensionamento de torre treliçada e sugerir brevemente parâmetros de projeto para proteger e deixar mais precisa a análise desse fenômeno. A justificativa do trabalho é de que esse fenômeno ele é uma solicitação de natureza dinâmica. Então, intuitivamente já se conclui que a análise estática ela tem uma dificuldade de representar bem esse fenômeno. Apesar de ser utilizada, ela causa um risco de que efeitos graves na linha de transmissão aconteçam por causa da ruptura de elementos causados pela ruptura de cabos. Bom, como eu já havia comentado, é uma solicitação com direção predominantemente longitudinal à linha de transmissão, e como as torres são todas conectadas por cabos, ela é transmitida às torres adjacentes. Isso causa a possibilidade de colapso progressivo, que é bastante danoso às linhas de transmissão. É um fenômeno bastante complexo e nós estamos tentando simular pela modelagem da linha de transmissão completa, com todos os seus componentes, o que não é usual ainda na prática comercial do projeto. E a análise dinâmica ainda de todos esses elementos é menos usual ainda, que é o que nós estamos fazendo. Os nossos estudos, eles tentam fornecer mais segurança e confiabilidade no projeto estrutural que o estudo simplesmente estático, com cargas estáticas equivalentes. A organização do trabalho, então, ela foi dividida em introdução, uma revisão bibliográfica sobre linhas de transmissão, uma pequena revisão bibliográfica também sobre análise estrutural que nós estamos desenvolvendo, a descrição da nossa metodologia de avaliação, a apresentação dos resultados e as conclusões que chegamos com esse trabalho. Bom, sobre as linhas de transmissão, nós temos aqui os principais elementos de uma linha de transmissão. Nós temos o cabo para-raios, que fica sempre no topo da torre, porque a proteção que ele dá aos condutores contra descargas atmosféricas tem uma forma similar a um triângulo partindo do cabo, abrindo para baixo. Então, todos os cabos protegidos eles têm que ficar abaixo do cabo para-raios. Os cabos para-raios são fixados diretamente à estrutura da torre, sendo que a torre em si ela é o que transmite a descarga atmosférica para o solo. Nós temos os condutores, que são os elementos principais da linha de transmissão, que efetivamente transmitem a energia, né? E eles são ligados às torres através de isoladores, que podem ser geralmente de cerâmica, geralmente rígidos, né? E com ligações rotuladas aqui nos elementos da torre de transmissão. Aí nós temos as estruturas de suporte em si, geralmente são metálicas treliçadas, mas podem ser de concreto também, e as fundações. Bom, as torres ou suportes, elas podem ser classificadas basicamente quanto à sua função, sendo de suspensão ou de ancoragem as principais delas. Existem outras classificações, mas para o nosso trabalho, basicamente, essas seriam as grandes diferenças que a gente vai ter.
nós estamos estudando aqui as torres de suspensão, que elas geralmente ficam posicionadas na área central das linhas de transmissão, e elas são dimensionadas principalmente para as solicitações verticais, que seriam a sustentação dos cabos condutores. As torres de ancoragem, elas ficam geralmente em posições de mudança de ângulo em planta da linha de transmissão ou no final e início das linhas. Também podem ser colocadas no centro das linhas para aumentar a resistência da linha de transmissão às solicitações longitudinais. As torres de ancoragem são dimensionadas aí principalmente para as solicitações horizontais, que seriam a tensão do cabo, no caso, e as tensões de vento. Na verdade, as de suspensão também são sujeitas ao vento, mas as de ancoragem são principalmente solicitações horizontais. Aí, quanto à configuração estrutural, nós temos torres autoportantes ou estaiadas. Nós estamos estudando esses dois tipos aqui no trabalho. As torres autoportantes, a estrutura metálica dela é ligada diretamente à fundação, enquanto que as estaiadas, elas têm suporte também de cabos, que são estruturas esbeltas, né, que resistem somente à tração. Nas autoportantes, todos os elementos resistem à tração e compressão. Bom, fazendo um resumo aqui dos cabos condutores, que são as principais peças, né, da linha de transmissão. Eles geralmente são constituídos de alumínio ou aço, com ligas, ou cabos mistos, que são alumínio e aço, aço e cobre. Geralmente o aço é utilizado para dar mais propriedades mecânicas melhores, mas também podem ser usados cabos somente de liga de alumínio, que já tem uma propriedade mecânica melhor que o alumínio puro. A configuração natural dos cabos, ao serem suspensos, é uma catenária, isso pela deformação dele, conforme a tensão que ele está submetido. A ruptura de cabo, que é o fenômeno que nós estamos estudando, ela geralmente ocorre por excesso de por fadiga, não por excesso de tração. Então, quando ela ocorre, não necessariamente o cabo chegou na sua tração de ruptura. Geralmente ele está submetido a uma tensão EDS, que chama, que é Everyday Stress, que é a tensão de maior incidência na vida útil do cabo. É a tensão do dia a dia do cabo. Ela é cerca de 20% da tensão de ruptura. Nós temos também os cabos para-raios, que protegem a linha de transmissão das descargas atmosféricas. Eles geralmente são de aço galvanizado. A tensão a que eles estão submetidos no dia a dia da torre, ela varia conforme a sua propriedade mecânica, porque os cabos para-raio, eles geralmente são instalados de forma a ter uma flecha equivalente a 90% da flecha estimada para os condutores. Isso faz com que os cabos eles tenham que ser regulados conforme a sua flecha. Bom, as principais ações em suportes de linha de transmissão são descritas aqui, são o peso próprio, o vento, a ruptura de cabo. No caso que o peso próprio e o vento são as solicitações que geralmente condicionam o dimensionamento, são as solicitações que mais pesam no dimensionamento, no caso. A ruptura de cabo é a solicitação que ela é uma ação excepcional, no caso, ela não ocorre normalmente, mas é a solicitação que nós estamos estudando hoje.
E as outras solicitações, como montagem, gelo e variação térmica, elas geralmente não são preponderantes no dimensionamento. Aqui nós temos uma pequena representação feita pelo Kaminski da direção dessas solicitações, dessas ações. O peso próprio dos cabos e interfaces ele é vertical. O vento ele é preponderantemente horizontal e transversal à linha de transmissão. E a ruptura de cabo ela é horizontal também e preponderantemente longitudinal em relação à linha de transmissão. Bom, quanto ao peso próprio, a grande parte dele é oriunda das barras das torres em si. Além das barras em si, nós temos mais 10% a 18% das ligações, que geralmente são parafusadas, e acréscimo de 2% da galvanização. No caso dos cabos, a gente usa o peso linear do cabo, multiplicado pelo vão gravante. No caso, o vão gravante é considerado a distância horizontal entre os dois pontos de mínimo na cota do cabo, na flecha máxima da catenária. O vento, que é uma ação preponderante também do dimensionamento da torre, é utilizada uma recomendação internacional, uma norma internacional IEC 60823. No Brasil, também se aplicam as normas NBR 6123. A ruptura de cabos ela é uma ação dinâmica. Na prática usual, ela acaba sendo representada por ações estáticas equivalentes, com ações horizontais equivalentes a 16% da tensão de ruptura do cabo condutor, ou 20% no caso do cabo para-raios. No cabo condutor, com a presença do isolador, nós temos uma redução na tensão aplicada. Isso são recomendações de norma e de usuais de projeto. E é justamente isso que nós estamos questionando nesse trabalho. Será que essas porcentagens da tensão de ruptura de cabo elas representam fielmente os esforços atingidos durante o evento da ruptura de cabo? Isso é importante porque, como a gente já falou, essa é uma ação que pode desencadear um efeito cascata na linha de transmissão. Bom, aqui nós temos uma representação feita pelo SIGRE do evento da ruptura de cabo. Inicialmente, o vão intacto antes do evento da ruptura de cabo. O cabo está geralmente na sua tensão EDS. Como a gente já comentou, ele ocorre geralmente por fadiga e não por excesso de tração. No caso de acúmulo de gelo, que é uma situação que ocorre em países frios, a tensão do cabo acaba ficando maior do que o EDS, né, que é Everyday Stress, e o efeito pode ser até pior. Bom, ocorrendo a ruptura de cabo, então a gente tem um primeiro pico. Na verdade, a cadeia de isolador ela oscila para o lado do vão que continua intacto, que é o vão que não rompeu, por causa do desbalanceamento das cargas. E nós temos o primeiro pico de tensão quando o isolador acaba ficando praticamente horizontal. Ele oscila rapidamente para a direção do vão intacto. Nós temos o primeiro pico de tensão aí. E o segundo pico de tensão ocorre quando o cabo chega na altura mínima. E após isso, a tendência é que a torre entre
em equilíbrio, né, se ela não entrar em colapso. E daí nós temos a tensão residual no cabo, que geralmente daí sim é 20% da tensão de ruptura, que é o everyday stress, após a entrada em equilíbrio do sistema. Bom, falando um pouco sobre o que é o efeito cascata, é a progressão não controlada de falhas, que podem estender bastante além do ponto inicial. É um colapso progressivo, que, por definição, é quando há uma desproporcionalidade entre o evento desencadeador e a falha resultante. Colapso progressivo, como nós sabemos, ele não é uma exclusividade de linhas de transmissão, pode acontecer em qualquer tipo de estrutura, inclusive em edifícios, tanto que nós temos na NBR 6118 também de concreto armado prescrições contra o colapso progressivo. Mas no presente trabalho, o tipo de colapso progressivo que nós vamos analisar ou comentar, no caso, é caracterizado por Starosek como colapso do tipo dominó, que é quando as solicitações principais a que a torre resiste, no caso, ao que a estrutura resiste, ela é ortogonal à direção do colapso. No caso das linhas de transmissão, as solicitações principais são verticais, no caso, o peso próprio dos elementos, mas a ruptura de cabo, se ela causar um colapso progressivo, ela vai ser longitudinal à linha ou transversal à linha, mas sempre horizontal. Alguns estudos já foram feitos sobre esses assuntos, né? Tanto sobre a ruptura de cabo quanto sobre o colapso progressivo. Carlos, em 2014, analisou as torres estaiadas frente à ruptura de cabos, utilizando também o método da integração direta, que nós vamos utilizar nesse trabalho. Os resultados dele mostraram que a amplificação dinâmica pode aumentar em até 80% os esforços obtidos pelo método convencional nos braços da torre. E os resultados dele mostram que é imprescindível a análise dinâmica desses eventos de ruptura de cabo. Bentes, em 2013, realizou análises utilizando o software ANSYS, também com uma simulação de análise dinâmica transiente, e concluiu que a análise estática, com uma carga horizontal de 70% da tensão EDS, representa com fidelidade as solicitações residuais obtidas na análise dinâmica. Ou seja, sendo 20% da tensão de ruptura a tensão EDS, 70% desses 20% representariam as solicitações residuais, porém não representariam os picos de solicitação dinâmica, que esses picos podem causar a ruptura de elementos da torre. Menezes e colaboradores, em 2017, analisaram também o comportamento dinâmico de uma linha de transmissão, considerando aí os efeitos da não linearidade física e geométrica, bem como o comportamento pós-flambagem das barras, ou seja, o que acontece após a flambagem das barras, como a torre se comportaria após uma ruptura de um elemento. No caso do trabalho de Menezes. Então, retomando aqui, no evento da ruptura de cabo, geralmente o cabo ele está sujeito à tensão EDS, que seria a tensão Everyday Stress, que é a tensão estimada em 20% da ruptura. Essa seria a configuração do vão intacto antes da ruptura de cabo. Ocorrendo a ruptura de cabo, o deslocamento da linha é em direção ao vão que fica intacto.
O isolador ele tende a rotacionar em direção ao vão intacto e a tensão oscila rapidamente. Nesse caso, a tensão no momento inicial ela acaba ficando nula na ruptura de cabo. Logo após isso, quando o isolador chega na posição horizontal praticamente, quando ele chega no seu giro máximo aqui, ocorre um primeiro pico de tensão. Um novo pico de tensão vai ocorrer quando o cabo chega na sua altura mínima, ou seja, quando a flecha aqui for mínima após a ruptura do cabo. E essa flecha ela vai ser um pouco maior do que antes da ruptura do cabo, por causa da movimentação do isolador. Bom, vou comentar brevemente sobre o efeito cascata, que é um dos fenômenos que pode estar associado à ruptura de cabo. Ele é um colapso progressivo, que, por definição, é um colapso onde há desproporcionalidade entre o evento desencadeador e a falha resultante. Ou seja, a ruptura de cabo, se ela desencadeia o colapso progressivo, é uma ação pequena em relação ao dano causado. No presente trabalho, o tipo de colapso progressivo analisado é caracterizado como do tipo dominó, porque as tensões, as ações a que os elementos estruturais estão sujeitos colapso progressivo são ortogonais ao colapso progressivo em si, ou seja, as ações principais são verticais, como o peso próprio, mas o colapso ele é horizontal. E os cabos funcionam como mediadores do colapso progressivo. O colapso progressivo pode ser tanto longitudinal quanto transversal a LT. Se ele for desencadeado por um evento de vento, ou tempestade de vento, e a primeira torre que colapsar for um colapso transversal, ela pode também causar o colapso transversal, a linha de transmissão de outras torres. No nosso caso, nós estamos falando da ruptura de cabo, que é preponderantemente longitudinal. Já foram feitos diversos estudos, tanto sobre a ruptura de cabo quanto o colapso progressivo. Um deles aqui do Carlos, em 2014, que analisou as torres estaiadas frente à ruptura de cabos, utilizando o método da integração direta, que é o mesmo método que nós utilizamos no trabalho. Os resultados dele mostraram que a amplificação dinâmica pode aumentar em até 80% os esforços obtidos pelo método convencional nos braços da torre. E os resultados evidenciam também que a análise dinâmica é imprescindível para a obtenção de esforços realistas num evento de ruptura de cabo. Bentes, em 2013, realizou análises em torres autoportantes e estaiadas frente à ruptura de cabo, utilizando o software ANSYS, porém com análises dinâmicas transientes, ou seja, ao longo do tempo do evento. E ela concluiu que a análise estática com uma carga horizontal de 70% da tensão EDS, ela representa com fidelidade as solicitações residuais obtidas na análise dinâmica, mas os picos de solicitação não são representados. No caso, a gente utiliza para dimensionamento 100% da EDS, mas os picos não são representados nessa tensão EDS. Menezes e colaboradores analisaram o comportamento dinâmico de torres de linhas de transmissão com a consideração da não linearidade física e geométrica,
bem como o comportamento pós-flambagem das barras, ou seja, o que acontece após a, a, a ruptura de algum elemento, né? Por flambagem ou até por tração excessiva. No caso das torres, geralmente, né, o rompimento acaba acontecendo por compressão ou por flambagem. Os picos de esforços máximos que eles encontraram foram da ordem de 67% maiores que os obtidos pela análise estática equivalente. Clark e colaboradores realizaram uma análise experimental em um segmento de linha de transmissão, com acelerômetros nos braços e topo da torre, células de carga nos cabos e extensômetros nas bases. Eles fizeram um sistema para liberação do cabo, simulando a ruptura. O posicionamento, os esforços obtidos nas pernas da torre dependem do posicionamento em relação ao vão que será rompido. As pernas próximas ao vão onde ocorre a ruptura ficam tracionadas por causa do desbalanceamento das cargas de cabo, e as pernas afastadas do vão que rompem, ou próximo ao vão intacto, elas ficam comprimidas. É possível verificar uma grande influência dos picos dinâmicos aqui nas tensões, que se afastam bastante da tensão residual. Também eles observaram que, apesar de ter uma preponderância da solicitação longitudinal, também tem uma componente rotacional, dependendo da posição do cabo que rompe, porém inferior à longitudinal. Isso é evidenciado pela diferença de tração e compressão entre cabos do mesmo lado do vão. Lee e colaboradores simularam a ruptura de cabo em um trecho de linha de transmissão com 3 vãos e 2 torres, no programa ANSYS. No caso deles, a análise dinâmica evidenciou que a ruptura dos cabos inferiores causou o colapso de mais torres na linha de transmissão, enquanto que do cabo superior ocasionou somente a ruptura da torre onde houve a ruptura. Eles observaram que quanto maior o vão entre torres, maior o risco em relação à ruptura de cabo. Isso é um parâmetro que nós não utilizamos, né? Nós utilizamos a tensão de ruptura, que é também dependente do vão, mas não é utilizado para obtenção das cargas estáticas equivalentes, o vão entre torres. Aqui nós temos uma imagem dos deslocamentos resultantes da análise não linear estática que eles performaram, no caso, aqui com a ruptura dos cabos inferiores. O colapso ocorre na parte mais próxima ao pé da torre, e no caso da ruptura do cabo superior, no topo da torre. Liu e Tian simularam a ruptura de cabo em um modelo de linha de transmissão de 5 torres e 6 vãos, utilizando o programa de elementos finitos Abacus. Eles fizeram também uma análise de sensibilidade, variando diversos parâmetros que poderiam afetar o comportamento dinâmico da torre, e listaram esses parâmetros por ordem de grandeza de influência no comportamento dinâmico. Eles também chegaram à conclusão de que as cargas estáticas equivalentes da norma chinesa, que são 50% da tração de ruptura, são insuficientes e deveriam ser revisadas. Ou seja, na China já é utilizada uma tensão bastante superior à que nós utilizamos, e mesmo assim eles consideraram insuficientes.
no caso deles, eles simularam também que na ocorrência da ruptura de cabo, os cabos estavam com acúmulo de gelo, o que aumenta a tensão, né, do cabo condutor. Mas quanto à análise de sensibilidade, eles chegaram à conclusão de que a tensão de escoamento das diagonais e as dimensões das seções das diagonais são os parâmetros que mais influenciam o comportamento dinâmico da torre frente à ruptura de cabo. Bom, quanto à análise estrutural, nós utilizamos nesse trabalho análises estáticas, análises modais e o método da integração direta para análise dinâmica também. A análise estática foi feita para simular uma análise comercial, um projeto comercial. Não foram consideradas linearidades físicas e geométricas, e os cabos foram considerados como cargas pontuais nos braços da torre. A ruptura do cabo foi considerada como uma ação estática equivalente. Essa análise foi feita no programa ANSYS, com a utilização dos elementos do tipo Link 180, que representam as treliças espaciais. Também no software ANSYS foi realizada a análise modal para obtermos os primeiros modos de vibração da torre. Esses modelos daí depois foram comparados com as primeiras frequências de vibração obtidas através do método da integração direta. Bom, o método da integração direta que nós utilizamos, então, é o das diferenças finitas centrais, né? Ele não necessita da geração da matriz de rigidez da estrutura. A integração é feita nó a nó ao longo do tempo, conforme os vetores de coordenadas dos tempos anteriores. Foi utilizado o amortecimento proporcional à massa e foi estudado também que deveria ser considerado um tempo de intervalo de integração pequeno o suficiente para que o método se tornasse estável. Esse tempo de intervalo de integração deve ser sempre menor que o tempo de intervalo crítico, que é a função do menor período de oscilação da estrutura. Ou seja, a barra que tem a menor oscilação dentro do modelo, ela tem que ser representada, ela não pode ocorrer mais de uma oscilação dentro de um tempo de intervalo de integração. Bom, na metodologia, então, eu vou descrever os modelos de torres que nós utilizamos, os modelos de trechos de linhas de transmissão que nós geramos com essas torres e as análises realizadas nesses modelos. O modelo de torre autoportante que nós utilizamos é uma torre chamada SS, é uma torre comercial. Ela foi adaptada para o trabalho, né, para ser representada somente por treliças espaciais. Ela tem 39 metros de altura e 3 metros de abertura de base, utilizados perfis cantoneira laminados. Com essa torre autoportante foi gerada uma linha de transmissão de 5 torres com 6 vãos de 500 metros. Foram utilizados cabos condutores do tipo IBIS, que é 26 fios de alumínio e 7 de aço, e cabos para raios de 7 fios de aço. Aqui tem uma representação do trecho de linha de transmissão que nós simulamos. O elemento que rompe, ele está aqui próximo à torre 3, entre a torre 2 e a torre 3. Tanto o cabo para-raio quanto o cabo condutor, eles rompem basicamente na mesma posição em relação à linha de transmissão. O modelo de torre estaiada que nós utilizamos é a torre S1E2, que também é uma torre comercial que foi adaptada para o trabalho. No caso, nós tivemos que representar ela somente com elementos de treliça espacial. Para isso, ela foi
reconfigurada aqui em no seu mastro aqui, para remoção dos treliçamentos defasados, que causam esforços de momento fletor nos montantes, que nós não queríamos representar para poder utilizar a rotina em Fortran do método da integração direta, que utiliza somente esforços axiais. São utilizados aí estais em cordoalha de aço galvanizado de 13 e 16 polegadas de aço. Com essa torre nós geramos uma linha de transmissão com 5 torres e 6 vãos de 550 metros. Cabos condutores do tipo CAL 900, 37 fios de liga de alumínio e cabo para raios do Terel, 12 fios de alumínio e 7 de aço. Aqui uma representação dessa linha de transmissão. A posição de ruptura é a mesma da linha de transmissão com torres autoportantes, entre a torre 2 e 3, mais próximo à torre 3, que é a torre do centro da linha. Bom, os procedimentos que nós adotamos para essas análises, a primeira coisa foi o dimensionamento das torres através da análise estática com cargas equivalentes. Nós utilizamos, então, o programa ANSYS para isso, e o dimensionamento foi feito numa rotina própria com base na NBR 8800. Após isso, nós fizemos uma validação desses modelos, comparando a resposta dinâmica do ANSYS com a resposta dinâmica do método da integração direta, para termos certeza que as primeiras frequências naturais eram equivalentes e que ambos os modelos representavam a mesma estrutura. Após isso, nesse trabalho, nós desenvolvemos uma rotina de criação de linhas de transmissão que facilitou bastante esse trabalho, onde nós entramos com o número de torres, o tamanho do vão, e automaticamente o modelo é criado daí, a partir de uma única torre, com as catenárias já dos cabos. Nós, então, já partimos para a avaliação do efeito da ruptura, simulando a morte de um elemento assim, no modelo ao longo da análise, e nós verificamos aí quais foram as barras, aí quantas foram as barras que atingiram o estado limite último em relação à resistência dimensionada pela análise estática. A avaliação daí do estado limite último mais precisa foi feita comparando os esforços ao longo do tempo nas barras com as resistências obtidas e com os esforços obtidos na análise estática. E com isso, nós podemos depois dimensionar novamente essa torre com base nos esforços dinâmicos, os picos de esforço dinâmico obtidos ao longo do tempo na análise pelo método da integração direta. Aqui nós temos uma representação aqui da simulação, aqui da ruptura do cabo condutor superior da linha de transmissão de torres autoportantes. Vamos tocar ele aqui rapidinho. Ó, esse é o evento da ruptura de cabo. Conforme nós tínhamos comentado, o isolador acaba ficando praticamente horizontal após a ruptura de cabo. Aqui nós temos a representação dos nós de controle utilizados para avaliação dos deslocamentos. Nós aqui vamos mostrar os deslocamentos no topo da torre, basicamente do nó 3, que seria este aqui. E aqui a nomenclatura dos trechos da torre, para a gente identificar aonde que rompe cada barra, no caso.
Aqui nós temos os deslocamentos no topo da torre, no caso da ruptura do cabo condutor da torre autoportante. Nós temos os deslocamentos na torre 2 e na torre 3, aqui da ordem de quase 20 centímetros, um pouco mais na torre 2. E deslocamentos menores nas torres mais afastadas da ruptura. Isso evidencia já que as torres mais afastadas são menos afetadas, né? Aqui, esses são, no caso, os deslocamentos longitudinais, no eixo Z da linha de transmissão. Acontecem também deslocamentos transversais, no eixo X, no caso, que seria transversal à linha de transmissão na horizontal. Porém, eles têm uma ordem bastante inferior, no caso, chegando aqui a 3 centímetros no máximo, não sendo preponderantes nessa análise. Aqui nós temos os deslocamentos angulares na torre, o quanto o topo da torre gira, no caso da ruptura de cabo, né, que o cabo rompe em um dos lados de braço da torre, chegando a 1 grau de rotação, sendo opostos os efeitos, né, na torre 2 e torre 3, que ficam entre o vão que rompeu. No caso da ruptura do cabo condutor na linha de transmissão formada por torres autoportantes, somente 10 barras romperam nesse evento. O que isso quer dizer é que é um efeito bastante similar ao obtido pela análise estática. Nós temos mais de 2.500 barras de torre no modelo, e somente 10 romperam. Então, é uma representação bastante até conservadora, a utilização da análise estática nesse caso. Não ocorreram picos tão grandes que excedessem muito a carga resistente obtida. No caso aqui, no máximo, 1,32 vezes a carga resistente. Porém, é possível verificar, através da análise dos esforços ao longo do tempo, que apesar de não ocorrer a ruptura do elemento, a carga, a tensão obtida pela análise dinâmica no seu pico é bastante superior à tensão obtida na análise estática. Acontece que, por questão de dimensionamento, a capacidade acaba ficando bastante superior à tensão obtida na análise estática. Geralmente por causa da proteção contra a flambagem, né, nós temos que ter limites de esbeltez, que às vezes acabam sendo preponderantes na escolha dos elementos, ao invés de simplesmente a tensão. Então, elementos muito longos, eles acabam tendo uma capacidade de carga maior do que a tensão que ocasionou o dimensionamento. Aqui no caso, nós temos uma barra de suporte do condutor, que ficaria no braço, né? É possível verificar que nós temos uma tensão bastante superior. E no caso do montante, onde houve a ruptura também, a carga já fica bem mais próxima, daí a tensão fica bem mais próxima entre a análise estática e o pico da análise dinâmica. Dimensionando as torres com esses esforços dinâmicos, nós obtivemos pesos para cada uma das torres da linha de transmissão. Esses pesos são o peso total da torre, dimensionados para a ruptura do cabo condutor. E esse aqui seria o peso dimensionado para uma envoltória estática,
que seria uma envoltória de ruptura de cada um dos cabos condutores e ainda do cabo para-raios. A envoltória acaba sendo superior em peso do que a torre dimensionada para a ruptura de cabo com os esforços dinâmicos. Isso evidencia que nós temos aqui uma abordagem conservadora utilizando a envoltória estática. Bom, aí para a ruptura de cabos para-raios, como era esperado, por o cabo para-raios ele tem uma tensão EDS menor, ele tem uma tensão de ruptura menor, consequentemente uma tensão EDS menor, os efeitos foram também inferiores. Aqui uma pequena representação dessa ruptura, para possível observar o efeito dinâmico, né? No caso, nós temos os deslocamentos longitudinais bastante inferiores ao da ruptura do cabo condutor. Nós temos também tensões bastante inferiores, como era de se esperar, já que nós estamos numa análise elástica. E nesse caso não houve ruptura de nenhum elemento. Nenhum elemento atingiu o estado limite último. Como era de se esperar também, o dimensionamento foi bastante inferior à envoltória estática. Porém, exatamente o mesmo da envoltória da análise dinâmica. O que isso quer dizer? Que entre a ruptura de cabo para-raios e a ruptura de cabos condutores, basicamente não houve diferença no dimensionamento. Passando agora para a análise da linha de transmissão das torres estaiadas, nós temos aqui também uma representação. Nós vamos ver que agora essa questão muda um pouco de figura, né? Na análise da linha de transmissão das torres estaiadas, os resultados foram um pouco diferentes. Tá? Aqui são os nós de controle que nós utilizamos para mostrar os deslocamentos no topo da torre. Basicamente, hoje eu vou mostrar os nós 126 no topo aqui da torre. Aqui a nomenclatura dos elementos da torre para identificação. Nós temos aqui que o trecho A, no caso, é o que rompe, é o que começa próximo ao pé, e o trecho E é perto próximo ao topo. Nós temos aqui os deslocamentos no topo, também da ordem de 15 a 20 centímetros, tanto na torre 2 quanto na torre 3, e deslocamentos menores nas torres mais afastadas. Os deslocamentos transversais são um pouco inferiores, mas maiores que na torre autoportante. Aqui nós temos os deslocamentos angulares, e daí a gente pode ver também que a resposta é bastante diferente. Nós chegamos a 4 graus de deslocamento angular, bastante superior ao obtido na torre autoportante. Nesse caso, houve a ruptura de 144 barras das torres. Isso equivale a 5,79% das barras do modelo. As barras mais afetadas foram os montantes, seguidos depois das diagonais. Foram 84 montantes, 33 diagonais, e depois braços e horizontais completando. A torre mais afetada foi a torre 2, que não é a torre próxima à ruptura do cabo, né? A torre um pouco mais afastada da ruptura de cabo. Ela é a torre que fica no vão que rompe, porém o ponto de ruptura é na torre 3. E nós tivemos aí amplificações dinâmicas de até 3 vezes o esforço obtido residual. Aqui para a gente verificar uma das barras que rompe.
verificando ela um montante do trecho B. Se a gente voltar lá na imagem da torre, o montante do trecho B, ele é próximo ao pé da torre, na parte mais central da torre. Nós temos aqui uma tensão residual, que seria essa linha azul, próxima à capacidade dimensionada, porém o pico dinâmico é bastante superior à tensão residual. E ambos são bastante superiores à tensão obtida na análise estática. É possível verificar que esse elemento, é um montante, né, ele está bastante comprimido. Ele tem aqui análise estática cerca de 74 mil newtons de compressão, mas chega até 110 mil newtons de compressão no pico da análise dinâmica. Uma situação parecida ocorre aqui num outro montante também do trecho B, com uma situação bastante similar. Também bastante comprimido o elemento. Aqui nós temos uma diagonal do braço da torre, onde nós temos também uma análise, uma situação onde a capacidade fica bem próxima à tensão residual, que é o que nós utilizamos na análise estática, né? Porém o pico acaba ficando bem superior ao da tensão residual. Aí, fazendo o dimensionamento das torres com base nos esforços obtidos na análise dinâmica, nós chegamos em pesos superiores ao da envoltória estática. Mesmo que considerando somente a ruptura de um dos cabos, a gente chega numa envoltória num peso superior ao da envoltória estática. Isso quer dizer que a envoltória estática ela está contra a segurança, ela não está oferecendo a segurança necessária para um evento de ruptura de cabo nessa linha de transmissão simulada. No cabo para-raios ocorre situação bastante similar, apesar dos esforços serem inferiores, né, no cabo para-raios, por ele ser um cabo mais frágil, né? Nós temos aqui deslocamentos inferiores, da ordem de 7 centímetros, enquanto nós tínhamos de 15 na ruptura do cabo condutor. Os deslocamentos transversais também inferiores. E o número de barras que rompe é menor, são 56 barras. Mesmo assim, é um número grande de barras que romperam em relação ao dimensionamento da análise estática. Aqui nós temos também os montantes do trecho B, foram os mais afetados. Aqui na torre 3 também, o mesmo que ocorreu, tanto a tensão residual quanto o pico são superiores à capacidade. E elementos bem comprimidos. Aqui também, montante de trecho B de outra torre, o anterior era da torre 3, esse é da torre 3, torre 2, situação parecida. O dimensionamento da ruptura do para-raios, com base nos esforços dinâmicos, também resultou superior à envoltória estática. Quais foram, então, as conclusões que nós chegamos com base nesses resultados? Os efeitos dinâmicos da ruptura de cabos eles não são facilmente representados com a utilização de carregamentos estáticos equivalentes. A diferença entre esses efeitos, no caso, foi bastante diferente entre uma torre autoportante e uma torre estaiada. Na torre autoportante, os esforços são relativamente condizentes com a análise estática. Na torre estaiada, a discrepância é bem maior, mas foram utilizados os mesmos parâmetros para análise estática, que é a tensão de ruptura do cabo, que seria convertida na tensão EDS, que é 20%, ou 16% para o cabo condutor, mas as respostas das torres foram muito diferentes.
que pode ter causado essa resposta tão diferente entre as torres? A torre autoportante ela é consideravelmente mais pesada que a torre estaiada, e elas têm basicamente a mesma altura. A torre autoportante possui uma estrutura com perfis mais longos, com grandes trechos não travados, que faz com que boa parte dos perfis sejam definidos devido à esbeltez limite. O que isso quer dizer? Que esses perfis vão ter uma capacidade de carga de reserva que foi colocada ali por causa dos limites de esbeltez. Então, por isso, no efeito da ruptura de cabo, talvez os picos dinâmicos não tenham atingido essa resistência reserva. Como a torre é mais pesada também, o amortecimento proporcional à massa ele pode ter influenciado na redução da resposta dinâmica da torre. Já a torre estaiada, com a sua geometria mais compacta e sem os pés que se abrem às fundações, ela tem perfis, em média, bem mais curtos que os perfis da torre autoportante. Ou seja, os carregamentos, os esforços resistentes dela são bem próximos aos esforços obtidos na análise estática. Não tem uma resistência reserva ocasionada pelos limites de esbeltez dos elementos. Os cabos, tanto os condutores quanto os para-raios da linha de transmissão da torre estaiada, têm maior massa e maior tensão de ruptura que os cabos das torres autoportantes. Isso também pode ter influenciado. No caso, nós não utilizamos, né, na análise estática a massa dos cabos. O peso deles não influencia na carga estática equivalente, somente essa tensão de ruptura. Mas nós temos diversos materiais que são usados para cabos, não só o aço, né? Então, o peso do vão ele pode variar bastante, tendo mesmo a mesma tensão de ruptura. As medidas mitigadoras possíveis para a gente reduzir os efeitos da ruptura de cabos, que podem ser nocivos às linhas de transmissão, começam pela incorporação da análise dinâmica nos projetos correntes. É cada vez mais fácil a gente fazer uma análise dinâmica com os computadores que nós temos disponíveis e com os programas que nós temos disponíveis. Não tem por que a gente se basear somente nas análises estáticas, né? Ela tem que ser cada vez mais precisa, essa análise. Foi também mostrado nesse trabalho que a consideração dos picos de esforço dinâmico para o dimensionamento das barras, ele não é tão danoso assim para o custo da torre. O aumento de peso da torre não é tão considerável, mesmo considerando todos os picos dinâmicos de esforços ao longo do tempo. Também para reduzir ainda mais esse aumento de custo por esse dimensionamento com base na análise dinâmica, poderiam ser dimensionadas as torres, não as imediatamente próximas à ruptura de cabo, mas as adjacentes. No caso do trabalho aqui, seriam as torres 1 e 4. Se elas fossem dimensionadas para a ruptura de cabos, conforme a análise dinâmica, elas protegeriam a torre de um colapso progressivo. É claro que esse estudo ele foi bastante limitado, né? Nós fizemos as análises que nós conseguimos, mas para fazer essas análises nós acabamos desenvolvendo algumas rotinas que facilitariam muito outros trabalhos, principalmente em questão do dimensionamento automatizado das barras e
e a geração automatizada das linhas de transmissão, que é bastante trabalhoso, geração manual dessas linhas de transmissão. É um modelo com muitas barras e nós. E isso pode ser aproveitado para outros trabalhos que podem daí talvez incluir o efeito da não linearidade física das barras, incluir o comportamento pós-flambagem, que seria interessante também, e também fazer um estudo de sensibilidade similar ao que foi feito por Liu e Tian, variando diversos parâmetros nas torres e nos vãos, nos cabos, e verificando quais os parâmetros que poderiam ser incorporados na obtenção da carga estática equivalente para a representação mais fiel da ruptura de cabo. Tá? Entre eles, nós temos a atração da ruptura de cabo, que já é utilizada. Nós poderíamos tentar incluir o vão entre as torres, a frequência natural da torre, que é bem diferente entre a torre estaiada e a torre autoportante, a rigidez da torre, no caso para os deslocamentos no topo, né? E a massa linear dos cabos, entre outros. Então, com isso eu concluo, né, a apresentação. Eu agradeço a presença de todos aí. Peço desculpas pelos problemas técnicos. Apresentei 2 vezes uma parte, mas vocês só viram uma, então a gente vai acertando aí. Muito obrigado a todos aí pela presença